a suposta volta de Eustace Kid no arco de Elbaf, o motivo de Shanks se tornar um Yonkou, e o aguardado encontro entre Robin e Sal está prestes a acontecer. Mas fala galera, aqui fala do capítulo 1131 de One Piece. Finalmente One Piece voltou depois de 2 semanas de ato, de pausa, né? E voltou com um capítulo bem legal. Mas chega de enrolação, deixe seu like, é muito importante, se inscreva no canal. Vamos chegar rumo a 2.000 inscritos, estamos quase chegando lá, então dá aquela moral pra gente. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, as próximas análises de One Piece. Iniciando o capítulo com a capa da Yamato, a gente vê ela e Otama perseguindo o ladrão. E é isso, não teve nada para debater. Só é ela e eles não perseguiram, então tipo, não tem nada demais. Talvez no próximo capítulo deva mostrar, deve revelar quem é esse ladrão. Eu espero, né, pelo menos, para ter alguma coisa para falar, porque tá bem fraca essa capa. Mas iniciando de fato o capítulo, a gente vê o Luffy super feliz que ele descobriu que tá em Elbaf de fato, né? E tem uma cena bem engraçada nesse começo, porque ele tá tão empolgado que tá em Elbaf que ele não deixa nem o Loki falar, e o Loki tenta conversar, mas o Luffy não deixa, começa a interromper ele, até que o Loki ele perde a paciência e manda um rugido gigante que assusta até os animais daquela floresta. E tivemos um quadro, né, de apresentação do Loki e descobrimos que ele tem uma recompensa de 2,6 bilhões de berries. E rapaz, velho, é uma recompensa bem alta pro Loki. Então, tipo, mostra que ele é realmente bem forte. E vemos que o Loki, ele tá barganhando com o Luffy, tá tentando meio que fazer um trato com o Luffy, falando que ele tá preso lá há 6 anos, amarrado naquela árvore. E guarda essa informação, porque vamos debater muito sobre ela no final do vídeo. E o Loki, ele comenta umas coisas bem interessantes. Primeiro que ele fala que aquela árvore gigante de Elbaf se chama Árvore Adam. E para quem não se lembra, a Árvore Adam, ou então a Árvore Adão, é a árvore que o Frank comprou lá em Water 7, comprando no caso a madeira para fazer o Sunny, que ele roubou o dinheiro do Sop para comprar aquela madeira da Árvore Adão, que é a árvore que é a madeira mais resistente, mais forte do mundo. Então ela é de Elbaf, ela é original de Elbaf. É bem interessante isso, nós não sabemos essa informação. Isso é engraçado também porque o Oda, ele já deu uma dica sobre onde ficava, mostrando que era em Elbaf, porque quando é falado sobre Elbaf, sobre a árvore de Elbaf, é dita que podia acontecer diversas guerras, podia acontecer também várias lutas, várias guerras, então todas as pessoas daquele país sumisse, a árvore ainda ficaria intacta, ainda ficaria viva, mostrando que ela é bem resistente, bem forte. Meio que foi uma dica mostrando que aquela árvore era a Árvore Adão. Então bem interessante isso. Continuando, o Loki, ele fala que ele está preso a Karosek, acorrentado com as correntes feitas de Karosek, já que ele é um usuário de fruta. E nisso ele fala pro Luffy de que se o Luffy libertar ele daquelas correntes, ele irá destruir qualquer bando pirata que o Luffy desejar. Então pra mim, ou ele é muito arrogante, né, tem a personalidade muito arrogante para falar isso, ou ele realmente tem uma força considerável que possa causar isso, mostrando que realmente pode ser capaz de fazer isso. E nisso o Luffy ele sente algumas criaturas se aproximando dele, e o Loki ele comenta que aonde eles estão é o submundo de Elbaf, que é onde ficam os prisioneiros, onde os prisioneiros ficam para ser executados. E eu achei interessante essa fala do Loki, porque pode ser aqui que o Kid esteja. Mas o Kid morreu não. Para mim, quem fala que o Kid morreu, isso não tá. Pra mim o Kid está vivo ainda, e talvez ele apareça aqui, deve estar aqui, porque o Loki fala que tanto gigantes como humanos ficam presos no submundo. E lá no capítulo 1130, onde o Goldberg e a Geralt estavam conversando sobre o Road e os prisioneiros, eles falam que os invasores de Elbaf, eles são capturados e presos. Então, tipo, o Kid, ele foi um invasor, então talvez eles foram pegar o Kid depois daquela derrota e prenderam ele. É bem possível isso. Em um quadro bem legal, a gente vê todos aqueles animais gigantes cercando o Luffy, mostrando meio que o terror que seria aquele submundo. E lembrou muito esse quadro lá do começo do pós-time skip, onde o Luffy, depois de acabar o treinamento dele, ele se reúne com aqueles animais daquela ilha onde ele treinou. Pareceu muito aquele quadro, e até o Luffy fala que é muita nostalgia pra ele, porque ele lembrou muito também. E tivemos uma cena bem engraçada
do Luffy em 1 minuto virando amigo desses animais. Tipo, os animais amedrontaram ele logo de começo, mas do nada já viraram amigos, mostrando que é a personalidade do Luffy. O Luffy, ele tem facilidade de virar amigo dos animais por conta do hack do rei também. E nisso, entre os animais, existem também humanos que seguem o Loki e eles comentam sobre o Shanks. E o Luffy, quando escuta a palavra Shanks, o nome Shanks, ele já fica todo curioso para saber se o Shanks tá lá ou como eles conhecem o Shanks. E o Loki, ele já corta e já chama o Shanks de covarde. Rapaz, o Luffy na hora já ativa o Gear 4 e já mete um socão, tenta no caso meter um socão na cara do Loki, porém o Loki desvia do soco. E rapaz, esse soco foi para matar. O Luffy, ele mirou na cara mesmo pra matar sem dó o Loki. O Luffy tava sem piedade nesse momento. E aquilo, o Loki, ele fala que foi brincadeira, né? Que ele tava zoando. E só falando um pouco desse feito do Loki, porque, rapaz, foi um feito. Isso que o Loki fez foi um feito. Porque ele tava vendado, ele tava a queima-roupa, cara a cara com o Luffy, e ele conseguiu desviar do Gear 4 do Luffy. Mostrando que ele só não continuou a luta, ele só parou, pediu pra parar, pro Luffy parar, porque ele não conseguia se mexer, então não teria como desviar mais daqueles golpes. Mas eu acho que no X1, se ele estivesse livre, eu acho que ele daria conta do Luffy. Tô chutando aqui, eu acho que o Loki, ele vai surpreender muita gente. E nisso o Loki, ele fica muito nervoso porque o Luffy atacou ele. E o Luffy, ele fala que assim que sair de lá, ele vai matar o Luffy, vai ser o primeiro que ele vai matar, vai ser o Luffy. E o Luffy já retruca ele, falando que se ele falar mal do Shanks de novo, ele vai apanhar. E o Luffy fala que quer saber mais informações sobre o Shanks, onde ele tá. E o Loki fala que só irá falar pra ele caso seja libertado. O capítulo muda de foco, a gente vê o grupo do Sanji correndo do Road, enquanto o Geralt e o Goldberg estão correndo atrás do Road, segurando o Sunny, tipo, viram meio que um pega-pega, porque o Road deve estar puto, deve estar com raiva, porque ele tomou aquele Haitei da Nami, enquanto a Geralt e o Goldberg descobriram que esses invasores que o Road capturou é o Chapéu de Palha. Então, tipo, tá tentando deter eles e chamar o Chapéu de Palha, porque eles estão esperando o Chapéu de Palha, eles são amigos do Chapéu de Palha. Então eles estão tentando fazer isso, mas o Chapéu de Palha, o bando, acha que os gigantes estão querendo meio que capturar eles. Então viram um pega-pega de mal entendido muito grande. E nisso a gente vê o Hairudin, um dos seus companheiros, o Stansen, eles estão meio que caçando um cervo que parece mais um dinossauro, porque eles estão esperando a volta do Luffy. Eles sabem que o Luffy irá pra Elbaf. Eles não sabem, no caso, que ele já tá lá, né? O Luffy. E é bem curioso isso, porque aonde eles estão caçando esse alce é bem no submundo. Lugar esse que o Luffy tá. Eles têm uma boa chance do Hairudin encontrar o Luffy. E após isso, a gente teve meio que uma apresentação do Hairudin, meio que mostrando, meio que relembrando os leitores sobre o que aconteceu em Dressrosa, né? Que ele virou boneco, que o Luffy salvou ele e que ele se juntou à grande frota. Então, tipo, meio que um resuminho da vida do Hairudin, como eles conheceram o Chapéu de Palha, é bem legalzinho. No final do capítulo, a gente vê a Robin com um corte de cabelo novo. Na verdade, um corte de cabelo antigo dela, do pré-time skip. Ela pediu pro Brook cortar o cabelo dela, porque ela quer que o Sal reconheça ela. E o rapaz, ficou um bom corte, ficou bem legal esse corte nela de novo. E o capítulo termina com eles finalmente chegando em Elbaf, e um dos gigantes random aparecendo e falando que o Sal caiu no chão e não tá levantando, meio que deixando um gancho, tipo, o que aconteceu com o Sal. E bom, agora vamos comentar sobre algumas teorias e debater um pouco sobre esse capítulo. Primeiro, sobre o fato do Loki estar preso há 6 anos e como essa informação é importante, porque, pra quem não se lembra, o Shanks, ele virou Yonkou há 6 anos. Então, há uma boa chance do Shanks ter virado Yonkou com a derrota do Loki, quando o Loki foi derrotado pelos gigantes. Então o Shanks deve ter se unido aos gigantes e derrotado o Loki, assim conseguindo o título de Yonkou, porque o Loki, né, 2.600 é um grande feito, mostrando que o Shanks podia ser Yonkou. E não só isso, como tem uma grande chance do Loki ele ter sido um Yonkou antes do Shanks. Porque muitas vezes se pergunta quem era o Yonkou que fez antes do Shanks. Quem foi que o Shanks derrotou para pegar o cargo de Yonkou? E talvez essa pessoa seja o Loki. Ele pode ter derrotado o Loki, que antes era um Yonkou, e ter pegado o cargo dele, o posto dele. Então é bem interessante. Eu espero que o Oda confirme isso, caso for verdade. Confirme no mangá isso. Mas é aquilo, muita gente falar como que
nunca foi citado o Loki como Yonkou. Porém, eu acho que o Oda pode meio que mexer os pauzinhos pra fazer isso. Primeiro que ele tem uma recompensa, o Loki, ele tem uma recompensa, então ele já foi pro mar. Ele tá 6 anos preso, então talvez o povo já deve ter esquecido um pouco dele, ainda ter lembrado tanto assim dele. Além que talvez devem falar que ele veio em um Yonkou, já que a recompensa dele é 2 bilhões e 600. Sendo que o Barba Negra, quando ele era Yonkou, ele só tinha uma recompensa de 2 bilhões e 200, quando foi apresentado lá em um ano. E agora, o Luffy também tem uma recompensa de 3 bilhões. Então, tipo, não precisa ter uma recompensa estrondosa pra ser um Yonkou, porque de 3 bilhões para 2 bilhões e 600 não é uma margem tão grande. E eu acho uma surpresa, pra mim eu fico curioso para saber como seria a recompensa do Loki caso ele não tivesse sido preso, porque ele tá preso há 6 anos e tem uma recompensa de 2 bilhões e 600. Caso ele não estivesse preso, eu chuto que eles teriam uma recompensa similar ao do Kaido e da Big Mom. Seria maior do que o do Shanks. Eu chuto que seria maior do que o do Shanks, mas similar à do Kaido e da Big Mom. Eu acho que teria recompensa tipo de 4 bilhões e 400 ou 4 bilhões e 500, maior que Big Mom e um pouco menor que Kaido. Possivelmente seria essa recompensa. Falando um pouco do Kid, é como eu falei, ele deve estar vivo. Ele deve ser mostrado aqui no submundo. E eu acho que o Oda deve trabalhar muito bem agora o Kid. Deve desenvolver um pouco o Kid, caso ele apareça. Ele vai voltar também mais forte, né? Porque tomou o golpe do Sanji. Então ele talvez deve voltar com conhecimento a mais do hack do Rei avançado. E se preparem, porque eu tô preparando um vídeo pra falar só sobre o Kid ser o caçador do Ragnarok. Vai ser um vídeo focado no Kid e a aliança dele com o Loki. Então fiquem preparados, porque vai ser um vídeo bem top. E sobre o Luffy libertar ou não o Loki, eu fico agora em dúvida. Antes eu tinha certeza que ele iria libertar, porém agora eu fiquei em dúvida, já que ele não foi muito com a cara do Loki. Porém, eu acho que caso o Luffy ele aceite libertar o Loki das correntes, eu acho que quem vai impedir o Luffy é o Harudin. Porque, né, comentei que o Harudin tá caçando aqueles servos no submundo. Eu acho que ele irá encontrar o Luffy junto com o Loki e irá meio que impedir o Luffy de libertar o Loki. E explicando, né, que o Loki é um criminoso e tudo mais. Assim fazendo o Loki ter mais raiva do Harudin e do Luffy também. E sobre esse final do capítulo do Sal ter caído e não conseguir levantar mais, que teve todo esse mistério de o que aconteceu com ele, eu acho que o Sal, ele deve ter sequelas do que aconteceu lá em Ohara, quando o Aokiji congelou ele com Ice Age. Eu acho que ele tem meio que sequelas, talvez ele tenha pego uma doença por conta do gelo, porque a gente viu, sempre quando a gente vê o Sal agora, desde Egghead, ele tá enfaixado, então ele deve ter pego uma doença, ter ficado doente, e tem uma grande chance dele meio que morrer por conta dessa doença aqui em Elbaf. Ele deve ter o encontro com a Robin, sim, né, todo emocionante e tudo, porém ele deve acabar morrendo por conta da doença. Mas ao todo foi um excelente capítulo, gostei muito. Felizmente semana que vem vai ter capítulo, então, né, não vamos ter que esperar tanto assim de novo. Mas eu quero de vocês, não quero do capítulo 1131 de One Piece. Gostaram? Comenta aqui embaixo. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça, se eu gostei, que é importante, se inscreve no canal, assim eu tô ajudando. Lembra que estamos na meta de 2.000 inscritos, então dá aquela moral pra gente. Ativa o sininho para ver os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.